Olá, seja bem-vindo ao canal Tessitura Extensiva, o seu canal da apreciação e percepção musical, cujos pilares são a informação, o conhecimento, a opinião e o respeito. E o assunto de hoje é qual tipo de voz? Antes de estar falando para vocês ali, através da classificação mais conhecida, que é a classificação feita pela tessitura, a qual o indivíduo consegue atingir, ou pelas algumas propriedades timbrísticas, vou estar trazendo para vocês aqui, então, a classificação por meio anatômico, ou seja, a anatomia de cada indivíduo, de como as vozes se comportam dentro do aparelho fonatório de cada indivíduo. Começando aqui na leitura, as diferenças das pregas vocais por sexo e idade. Como vocês estão vendo, existe o quadro aí comparativo das pregas vocais das crianças, das mulheres e dos homens. Observe que, numa escala geral, as pregas vocais das crianças vai estar associado mais ao agudo, as das mulheres à região intermediária e dos homens na sua região mais grave. Isso é um quadro comparativo geral, né? Sabemos que dentro das vozes de cada criança, de mulheres e de homens, existe também os subgrupos, a qual vão definir ali as mais agudas, as médias e as mais graves de cada subgrupo. Começando na leitura das crianças, as pregas vocais são dobras e músculos e mucosa na caixa acústica que temos no pescoço, a laringe. O seu comprimento e espessura são determinantes para o tom da voz. As das crianças são curtas e finas e produzem uma voz aguda, ou seja, as vozes das crianças são agudas pelo fato, então, das suas pregas vocais serem mais estreitas, curtas e menores, em questão do tipo, né, fazendo com que, então, por fato que elas estão em desenvolvimento, então faz com que elas então não tenham a mesma voz semelhante às vozes adultas, ou seja, as crianças têm um tipo de voz à parte, que vai ser conhecido como vozes brancas. As vozes brancas, elas podem ser utilizadas por ambos os sexos, seja do sexo feminino ou sexo masculino, pelo fato que nessa faixa etária de idade ainda, o aparelho fonatório das crianças não alcançou uma idade anatômica adulta. Isso significa, por exemplo, que mesmo se a criança ela é um menino ou uma menina, as suas vozes vão soar semelhantemente, quase que iguais, pelo fato de ainda eles não ter alcançado ainda essa anatomia, né? E é interessante vocês saberem que nessa faixa etária de idade, então, para as vozes mais agudas, vamos ter a voz sopranino. Para as vozes ali, depois dela, temos o contraltino, o tenorino e o baritonino, que é a voz mais grave para esse perfil de voz branca, né? Então, isso é o padrão para as vozes das crianças. É uma voz branca, que é uma voz comum de dois gêneros, é uma voz unissex, né? Serve para ambos os sexos. E por isso, então, a classificação é por vozes brancas. Então, as crianças serão enquadradas nesse perfil, né? Falando mais ainda um pouquinho, quando a criança, então, ela atinge uma idade constitucional adulta, ou seja, ela deixa de ser um adolescente, ela se torna um adulto constitucional, possa ser ainda que as suas pregas vocais não desenvolveu muito bem ainda, ou está em desenvolvimento, ou então, por algum fator genético, não vai desenvolver tão bem. Então, mesmo que essa criança atinja a idade dos 18, 19, 20 anos de idade, saindo ali da adolescência, virando um maior de idade, atingindo a idade constitucional e até mesmo a idade sexual, possa ser que ali ainda ele continua com uma voz bastante juvenil, fazendo com que a voz dele, dessa criança, desse indivíduo, né, agora uma pessoa ali adulta constitucionalmente, ainda assim seja parte do grupo das vozes brancas, sendo ela mulher ou sendo ela homem. Ou seja, o seu aparelho fonador, por não ter desenvolvido tão bem ainda, ou até mesmo por não desenvolver bem e ficar estacionado ali, então essa criança, essa pessoa, apesar de estar adulta constitucionalmente, ela não vai poder ser classificada como as vozes adultas femininas e as vozes adultas masculinas, tá certo? Então é assim que vamos definir então o começo aqui, né, nesse quadro aqui das crianças. Então só para vocês entenderem mais um pouco, aqui vai estar incluído então as crianças, o pré-adolescente e o adolescente, e respectivamente as vozes vai ser então infantil,
infantil, juvenil e juvenil. E pegando a mesma linha ali de classificação ali que você vai ver dos grupos, você vai ver então o sopranino, o contraltino, o tenorino e o baritonino. E se elas fossem instrumentos musicais, elas seriam instrumentos musicais que fazem essas vozes. Instrumentos como pícolo, sopranino, instrumentos musicais que fazem contraltino, tenorino e baritonino, tá bom? Existem esses tipos de instrumentos com esse tipo de característica timbrística, a qual vai fazer nos lembrar aí as vozes joviais, né, as vozes infantis, né? E como eu disse para você, não é porque a pessoa alcançou ali a maioridade constitucional e até mesmo a maioridade sexual, que quer dizer que ela vai ter uma voz adulta. Ela pode ser que ela fique estacionada pelo fato do seu aparelho fonatório não ter alcançado uma idade adulta ali, fazendo com que ela fique estacionada ainda nas vozes brancas, tá certo? E o próximo assunto nosso, vamos falar sobre as vozes das mulheres, tendo como base que ainda este gráfico aqui em questão, tá certo? Nos vemos até lá então.